O vídeo vai começar. O vídeo vai começar. Vai começar. O vídeo vai começar. Olha, presta atenção. O Pix do canal vai mudar. 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 E vai começar agora. Tá correndo aí uma notícia que eu quero que vocês prestem atenção nela. É a respeito dos médicos. A Associação dos Médicos, cada corporação, né? Cada profissão tem lá a sua corporação. E a dos médicos está agora tomando, principalmente em São Paulo, está tomando uma atitude contra esta proliferação de invasões em hospitais. Não sei se vocês sabem, os políticos brasileiros, e que fique claro, é principalmente a direita, resolveram aderir ao anarcocapitalismo e ao neofascismo do Bolsonaro, do Trump e de vários outros, e perderam o respeito pelas hierarquias, perderam o respeito pelas instituições, perderam o respeito por aquilo que a gente chamava de a liturgia dos cargos. Isso é típico era uma coisa do fascismo, ainda é uma coisa do neofascismo, mas isso se acentuou à medida que o anarcocapitalismo, se agrupou ao fascismo para formar essa nova direita extremista que está vigorando no mundo. Netanyahu, Trump, Bolsonaro, o Putin, Erdogan, Milei. Essas pessoas incentivam outros ao desrespeito a todas as hierarquias. Todas as hierarquias. O cara sai daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos para fomentar um ataque a um ministro brasileiro, Alexandre de Moraes. Esse tipo de derrubada das hierarquias, esse tipo de derrubada das tradições, dos costumes, parece ser algo altamente revolucionário, né? Encanta a juventude. Eu sou rebelde. Não, você não é rebelde. Você é uma besta. Porque um país sem leis é simplesmente um não país. É isso que as pessoas parecem que, né? E este movimento de invasões de hospitais tem a ver com esta perda total do respeito às instituições, às hierarquias, ao saber. Os médicos estão passando agora, com essas invasões, o que nós, professores, já passamos. Eles estão passando agora o que os juízes também estão passando. Começa-se uma campanha contra juízes, começa-se uma campanha contra médicos, começa uma campanha contra a ciência e contra professores. Nós estamos vivendo, gente, este período de subversão das ordens constituídas, mas não para colocar no lugar uma ordem que seja benéfica à população. Pelo contrário, é uma subversão da ordem
para colocar no lugar a selvageria e a manutenção do capitalismo financeiro. Porque a única coisa que pode regrar o capitalismo financeiro é o Estado e as instituições protegidas pelo Estado. A magistratura, os hospitais, a universidade. Derrubando essas instituições, derruba-se também o Estado. E o Estado é justamente o aparato regulador do mercado financeiro. Então o mercado financeiro fica louco para ajudar esses anarcocapitalistas e acaba ajudando também o neofascismo. Esse é o programa do Netanyahu, este está agora no bolsonarismo, e os médicos não perceberam que o ataque à ciência na época da Covid era uma antessala do ataque a eles. Alguns até se encantaram com o bolsonarismo, achando que o bolsonarismo estava lutando por eles, ao dizer que haveria aí, né, uma liberdade do médico, que o médico não deveria seguir a corporação, que ele deveria poder fazer a sua prescrição. Não, o bolsonarismo não estava protegendo os médicos, ele estava desprotegendo o médico. Porque as prescrições, quando são regradas pelas corporações, elas são para proteger o indivíduo dentro da corporação. Agora, é uma invasão de vereador, de politiqueiro, de qualquer pessoa que entra no hospital para dizer: onde está o meu parente aí? Ah, está na UTI. O cara chuta a porta da UTI e entra na UTI. O cara entra no SUS e começa a gritar: não estou sendo atendido aqui. Né? Morre uma pessoa, o sujeito nunca imagina que morte é morte. Existe a morte morrida. Não, é culpa do médico. Vamos quebrar lá o hospital, invade o hospital. Tá assim. E os médicos, alguns ainda não perceberam que esse movimento é político, que faz parte do movimento da direita. Alguns médicos ainda continuam eles próprios de direita, quando eles não percebem que a direita os ataca, os arrebenta. Está destruindo a profissão deles. Não é a questão do mais médico que vai destruir a profissão de médico. Isso aí é uma outra coisa. Eles têm raiva da esquerda, os médicos, mas eles não percebem que quem ataca a profissão deles, a medicina, é a direita, porque ela ataca a ciência e ela fomenta esta quebra de hierarquias. Ela fomenta a ideia de que qualquer político, qualquer vereador pode entrar num hospital e dar palpite. Por trás disto existe um argumento falso que invoca a democracia. Vocês já perceberam? É porque essas lideranças políticas de direita, todas elas dizem: o seu professor de história está ensinando ideologia. Por acaso, qual é a autoridade que ele tem? Por que ele é catedrático? Por que ele está indo na universidade? Ele não tem autoridade nenhuma para ensinar. Faz-se a mesma coisa com os juízes. O Trump está dizendo aí, né? Esses juízes aí estão boicotando o meu trabalho. Eu quero expulsar estrangeiro, eles não deixam. Eu quero fechar o departamento de educação, eles não deixam. Eles estão atrapalhando, eles não têm responsabilidade com o país porque eles não foram votados. Daqui a pouco,
esse argumento pega a ponto de que neguinho chegar e falar assim: ô doutor, o senhor está na UTI cuidando do meu parente aí, mas acontece o seguinte, eu não escolhi o senhor, eu tenho que votar no senhor para o senhor estar aí. Então começa-se, né, o democratismo. E o democratismo é a porta aberta para o anarcocapitalismo. Aliás, ele é o anarcocapitalismo, é a porta aberta para o neofascismo. Eu começo a deslegitimar os concursos públicos, eu começo a deslegitimar os cargos que dependem de saber. E aí professor universitário não tem mais vez, juiz não tem mais vez, médico não tem mais vez. Daqui a pouco nós vamos entrar no avião e o sujeito falar: ô, nós votamos para esse piloto que está aí? Não votamos, então tira ele que nós vamos votar aqui entre nós para dirigir o avião. Tudo tem que passar pelo voto. Só que quando passa pelo voto e é a esquerda ou os liberais que ganham, essa direita diz: não valeu, a urna é furada. E aí deslegitimam também o sistema eleitoral. Então é a tentativa de deslegitimação de todas as nossas instâncias. E agora está atingindo os médicos. E eles estão reagindo. Invadiu o hospital, gritou com o médico, denuncia para a corporação, que a corporação vai tentar coibir através da polícia. E vai chegar uma hora que os juízes vão ter que fazer isso, os professores não fizeram. Resultado? Os professores não fizeram, qual foi o resultado? Está aí, ó. Todo dia tem alguém invadindo sala de aula de professor, todo dia tem alguém denunciando o professor, e as denúncias são as mais descabidas. E a primeira coisa que faz é destruir a carreira do cara, sai na manchete. Fulano de tal fez isso, fez isso, fez isso. Destrói a carreira do professor. Depois vem a investigação. Ele era inocente. Quem que traz de volta à vida o reitor que se matou? Eu tive um problema na universidade. Foram lá invadir uma palestra minha. Fascistas. Gente que se vestia de esquerda, mas eram fascistas. Sabe o que eu fiz? Pedi minha aposentadoria. Eu não vou ficar aqui. Isso aí não é mais para mim. Isso aí não é mais para mim. Agora, já pensou? Se todo mundo começa a fazer isso? Eu já estava com idade, tinha problema de saúde. Mas e se todo mundo começa a fazer isso? Se todo mundo começa a falar assim: bom, eu não vou ficar mais aqui. Por exemplo, esse professor francês que veio para os Estados Unidos para dar uma palestra. De repente ele se viu quase que preso porque tinha um e-mail dele que ele criticava o Trump. Ora bolas, gente. Você já imaginou? O que é isso? Estamos de volta a um tipo de macartismo nos Estados Unidos? Aqui o Bolsonaro diz: eu não persegui ninguém. Precisava? Não precisava. Ele criou um clima onde ele não perseguia, mas os correligionários dele perseguiam. Ele criou um clima de destruição de todos os cargos. Tanto é que as pessoas foram lá xingar o Alexandre de Moraes. O Silveira, o deputado, não está preso até hoje. Essa deputada Zambelli, que vai perder o cargo agora, não andou armada por aí, dizendo que... O próprio Bananinha não dizia que fechava o STF. Então é um movimento geral, gente. É um movimento geral onde o anarcocapitalismo, a ideia de que você pode viver no capitalismo sem o Estado, de modo que o capitalismo financeiro fique sozinho, ele administrando tudo,
junta-se com a ideia do neofascismo, onde, né, a questão é, vamos expulsar da sociedade aqueles que nós não gostamos. Por exemplo, né, estrangeiros e pai, né? Até comunistas. Né? Não sei onde que as pessoas encontraram comunistas no mundo atual, mas eles encontram. Bem, eu espero sinceramente, gente, que os médicos agora abram os olhos, né? E percebam que quem está perseguindo eles não é a esquerda. Não são os democratas. São aqueles que muitos deles protegeram. O Caiado, por exemplo, é médico. Ele demorou, porque ele é de direita, ele demorou 10 mil horas para perceber que o Bolsonaro ia destruir a profissão dele. Aí brigou com o Bolsonaro na época da Covid e tal, mas continua na direita. Lógico, ele é fazendeiro antes de ser médico. Precisa identificar corretamente quem está fazendo a subversão. Quem está destruindo todas as leis, as instituições, as corporações. Nós temos que entender, gente, que o sistema político, ele depende de eleições. Mas o sistema técnico burocrático depende de concurso público. Senão o aparato técnico do Estado e do país desaparece. Então esse negócio de... quando começa, né? Já teve isso contra os professores universitários. Quanto ganha a professora tal? Agora é com os juízes, né? Quanto ganha um juiz? E o médico, né? Quanto ganha um médico? O cara toma meia dúzia e quer representar toda a categoria. Cuidado, gente. Vamos tomar esse exemplo dos médicos como algo que atinge todo o país, não só eles. E eles mesmos têm que tomar agora uma atitude firme contra esses que acham que podem chutar a porta do hospital. Botar esses políticos na cadeia quando fizer isso. Daqui a pouco a gente volta.